Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Pulo do Gato. Meu nome é Fábio Gatti, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, brincar um pouquinho com query. A dúvida do nosso colega aqui era como que eu faço para substituir no query, né? Todas as células que estiverem vazias, né? Todos os dados que estiverem nulos na tabela, pelo número 0. Tá? Então eu quero que ele faça uma leitura, substitua em todas as colunas que tiverem nessa minha tabela, os vazios por 0. Só que isso de forma dinâmica, porque posteriormente pode ser que apareça a coluna F, G, H, enfim. E ele vai crescendo, vão aparecer mais colunas na minha tabela. Ou ele pode mudar o nome das colunas já existentes e ele quer que faça essa substituição sempre em massa. Então vamos ver como que a gente trabalha com listas para isso, né, no query. E, bom, vamos direto ao assunto. Vou pedir para ele carregar aqui da tabela, ok? Então já abriu o meu Power Query, já estou com a minha tabela carregada. Eu vou tirar aqui a parte dos tipos, porque senão também teria que tornar esse cara dinâmico. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Vou deixar só a fonte não tipada, ok? E eu tenho lá a minha tabelinha, exatamente como estava lá no Excel. E tudo que é vazio aparece aqui como nulo, né? E eu quero fazer essa substituição dos nulos em massa. Se eu fizer isso na mão, ó, eu vou pegar da coluna A até a coluna D e apertar o botão direito. Substituir valores, null, por 0. E dou um OK. Ele já fez isso para mim, mas de novo ele fez isso de forma fixa, né? O hardcode escrito aqui, os nomes das colunas que ele tem que fazer essa substituição. Então imagina que eu quero que ele faça isso automático, né? Como que eu poderia fazer isso? Eu vou pedir então para ele criar essa lista, porque como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma lista que está sendo criada, que abre as minhas chavinhas e fecha as minhas chavinhas. Eu tenho 4 colunas, a qual A, a qual B, a qual C e a qual D. Isso aqui é uma lista, então, de 4 itens, ok? Essa listinha que está sendo criada, eu tenho que tornar ela dinâmica. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou, na etapa anterior aqui, no fonte, e vou pedir para ele incluir uma etapa no meio dessas duas que a gente criou, né? Então, aqui, um detalhezinho que a gente vai ter depois que arrumar. Esse cara está pegando a fonte e fazendo essa substituição nessas 4 colunas, tá? Então, a etapa que ele está pegando aqui para fazer isso é a etapa fonte. Beleza. Vim aqui na fonte, vou pedir para ele adicionar uma etapa no meio dessas duas e vou pedir para inserir. Ele vai criar uma etapa aqui como personalizar 1. Eu vou chamar isso aqui como sendo lista de colunas, tá? Ou lista de cabeçalhos ou qualquer coisa do gênero, tá? O que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que ele liste para mim, ele gere para mim uma lista contendo o nome de todas as colunas. Vai ser a função table.columnNames da fonte, tá? Então a função table.columnNames da fonte vai me trazer o quê? Uma lista contendo todos os nomes de coluna que eu tenho nessa minha tabela, ok? Então esse cara eu já posso usar dinamicamente nessa minha etapa. Fábio, por que deu erro? Porque como ele estava referenciando a fonte, eu criei uma etapa aqui no meio, ele entendeu que ele também tinha que substituir a fonte aqui, né? E que está errado. Aqui eu devolvo a fonte. E aqui nesta etapa que tinha uma lista hardcode, eu troco para uma variável, uma etapa anterior. Beleza? E já está pronto o exercício, já está resolvendo a questão lá dele. Mas eu quero trazer mais algumas brincadeirinhas aqui. Imagine só num seguinte cenário, tá? Então vamos só finalizar essa etapa. Eu vou carregar na nossa planilha, a gente vai fazer uma simulação e depois vou criar mais uma dificuldade aqui. Tá? Então aqui vai ser os nulos substituídos. Show! Vou pedir para carregar e vou colocar ele numa tabela logo aqui ao lado. Vou dar um OK. Tá aqui. Se eu criar mais uma coluna, por exemplo, a coluna E, né, e trouxer só o primeiro dado preenchido e pedir aqui para atualizar, aqui já vai vir com zeros no lugar dos nulos. Maravilha, está funcionando, está dinâmico. Agora, imagine esse seguinte cenário, onde eu tenho aqui, tipo, valor 1, valor 2 e assim vai, né? Eu tenho valores aqui que estão sendo preenchidos. E aqui eu tenho o nome da pessoa. Então, A, B, C, D, e aqui por algum motivo não foi preenchido. Neste caso, eu quero realmente deixar como nulo, né? E eu não quero que ele faça a substituição desse cara para 0. Só que se eu fizer isso agora, ó, substituiu o nome por 0. Como que eu faço para que ele identifique as colunas que eu não quero que faça a substituição? Para isso eu tenho que fazer umas etapinhas ali no meio, né? Alguns tratamentos. Então bora lá tratar esse cara. Da mesma forma que eu tenho então minha lista de colunas que está trazendo
todo mundo, inclusive a que eu não quero que ele faça alteração, eu posso fazer a criação de uma nova lista. Está como ls colunas, eu vou criar mais uma listinha aqui, então eu vou incluir uma etapa, clicando na ls colunas eu vou incluir uma etapa aqui no meio, que vai ser a lista do que eu não quero que ele faça aquela substituição. Então eu vou criar uma lista aqui na mão, vai ser abre chaves, nome, fecha chaves. Então eu criei a minha lista que eu não quero que ele faça a substituição aqui. Essa é a ls, que é uma listinha, né, do não substituir. Legal. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso juntar essa ls colunas com a não substituir, fazendo a leitura do que tem intersecção entre os dois, né? Qual é o item que tem na lista 2, que também tem na lista 1, para ele remover. Eu vou criar, então, depois do ls não substituir, mais uma etapa. Essa etapa vai ser a ls colunas substituir. Ok? Aqui na ls coluna substituir, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue essa lista e remova tudo que tem aqui, nessa não substituir. E para isso tem uma funçãozinha chamada list.removeMatchingItems, né? Ops, repetiu 2 vezes aqui o list. Eu quero que ele faça, então, a remoção dos itens que estiverem em comum, né? Abre parênteses. Qual é a lista 1 onde contém todos os itens, inclusive aqueles que eu não quero? A ls colunas, vírgula. E qual é a lista que contém os que eu não quero, né? Que eu quero que ele remova da lista 1? É a ls não substituir. Beleza, então ele traz a lista 1 somente com os itens que não estiverem na lista 2. E legal, esse coluna substituir agora é isso que eu quero aqui. Como vocês podem ver, o nulo foi mantido. Ok? Então, listas são vida dentro do Power Query, né? Dá pra gente brincar bastante coisa, fazer um monte de brincadeirinhas aqui. Dava para eu criar uma outra tabela onde eu falaria quais são as colunas que eu quero que faça substituição em massa, ou quais são as colunas que eu não quero que faça, daí eu importo e transformo em lista. Então, assim, os processos vão sendo mudados de acordo com a demanda, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar com tabelas e listas de forma dinâmica, fácil, simples, tá bom? Essa foi uma brincadeirinha só. Tragam a ideia, as coisas do jeito que você faria e vamos interagir no chat, beleza? Valeu, pessoal, um abraço!